Saudações, vamos continuar falando sobre a China. E agora a pergunta é: quais são as características desse socialismo chinês? Um pouco da historicidade. Vamos lá. A questão deve ser começada pela geopolítica básica. A derrota contundente dos Estados Unidos no Afeganistão, um país que serve entre elo de ligação entre Rússia, subcontinente indiano, Ásia Central, Oriente Médio e a própria China, foi uma oportunidade que os chineses não deixariam escapar, e não estão deixando. A iniciativa Cinturão e Estrada, ou Nova Rota da Seda, é um projeto que faz o Plano Marshall parecer uma brincadeira de criança, e certamente enfrentará muitos desafios, mas até agora os chineses vêm vencendo todos eles e também os contornando. Após a derrota dos Estados Unidos no Afeganistão, essa iniciativa foi ampliada. A estratégia dos Estados Unidos claramente é boicotar eventuais aliados chineses, com apoio de elites entreguistas. Normalmente elas estão no setor judiciário, né? Judiciário, veja a Argentina, veja o Brasil, veja a Bolívia, veja o Paraguai, veja a Turquia. O Erdogan soube lidar muito bem com esse povo, né? Maçonaria e o setor judiciário hostil aos interesses nacionais. Bom, a África do Sul também passou por isso. Ou você pode simplesmente levar um país que é aliado dos chineses à guerra civil. É o caso de Moçambique e da Etiópia. Mas isso vai fracassar. De toda forma, o que ainda não é socialista na China, em breve vai se tornar. Porque, diferente dos ocidentais e dos latino-americanos, os chineses sabem esperar o momento certo. E esse momento está chegando. O capitalismo na China é um meio e não um fim. Correto? O objetivo, o fim, é o socialismo com características chinesas. Fica muito evidente que a China vê instrumentos capitalistas dentro de uma perspectiva socialista. Para fins práticos, a educação na China foi estatizada. E provavelmente o setor imobiliário também será, mas sem negar a política. O Partido Comunista Chinês não é formado por adolescentes, certo? Por militantes de YouTube. Não é. Nesse sentido, para concluir, a gente pode dizer com absoluta segurança que o regime chinês é socialista de vanguarda. Já o nosso regime pratica nitidamente, desde o golpe, outro tipo de vanguarda, a vanguarda do atraso, feudalismo financeiro. Perfeito? Mas vamos continuar. A gente sabe que a China é socialista, mas não como querem os trotskistas ou esses stalinistas de YouTube, que nunca vão conseguir progresso algum, nem conseguiram progresso algum com sectarismo. E apenas emulam quinta coluna, certo? Mas é um tipo de socialismo. Como também o Irã é socialista, ainda que de uma maneira islâmica. E a Rússia também está se tornando socialista. Ah, mas a Rússia... Gente, 70% do PIB russo é controlado pelo Estado. Socialismo, por definição, é um regime, um sistema econômico no qual o Estado controla os meios de produção. Se 70% do PIB russo é controlado pelo Estado, a Rússia está próxima do socialismo. Ah, mas não é o que não sei quem falou. Problema, socialismo. O Estado controla os meios de produção. Rússia, 70% do PIB é controlado pelos meios de produção do Estado, certo? Nem sei se a Iugoslávia chegou a ter essa parcela tão grande do PIB controlada pelo Estado. E era socialista. O que a gente não pode dizer que é sectário. Não é tudo de acordo com as teorias de brancos europeus do século XIX. Estamos no século XXI. Os russos são um povo, os asiáticos são outro povo, os cubanos são outro povo, os venezuelanos, os bolivianos. Então a gente tem que ter mais flexibilidade. Muito bem. De toda forma, a ideia do socialismo com características chinesas na visão de Xi Jinping foi publicada originalmente em 11 de julho de 2014 e está explicada de maneira muito explícita no site do Partido Comunista Chinês, certo? Se alguém quiser, pede nos comentários que eu mando. A ideia é construir uma civilização ecológica, que é um plano que diz respeito ao bem-estar do povo e ao futuro da nação, e que é uma parte importante da realização do sonho chinês de grande rejuvenescimento da nação, certo? Proposto originalmente, antes disso, em 7 de setembro de 2013, pelo secretário-geral Xi Jinping, quando ele fez, olha só, surpreendentemente, um discurso na Universidade de Nazarbayev, no Cazaquistão. Então, o plano socialismo chinês, com características chinesas,
dentro de uma visão ecológica, foi exposto ao mundo pela primeira vez no Cazaquistão. Certo? Quando ele respondeu uma pergunta feita por estudante, veja, a gente é governado por um imbecil de ideia limítrofe, que não é capaz de articular ideia, e que só sabe responder como responde, né, as mulheres, de maneira agressiva, e talvez fique difícil conceber que um homem como o professor Dr. Xi Jinping expõe um dos mais interessantes e modernos planos de desenvolvimento da história humana a partir de uma pergunta realizada por um estudante num país estrangeiro, certo? Em língua estrangeira. Então isso é fantástico. A liderança chinesa é uma coisa extraordinária. Bom, na questão ele teve que falar sobre a questão de proteção ambiental e disse o seguinte, presta atenção, queremos tanto águas limpas quanto montanhas exuberantes, mas prefiro ter águas límpidas e montanhas exuberantes do que bens inestimáveis. E águas exuberantes e montanhas exuberantes são bens inestimáveis para uma civilização. De acordo com o conceito de respeitar a natureza, transformar-se e conformar-se com a natureza e proteger a natureza, ele construiu todo um sistema para implementar uma política nacional básica de economizar recursos, proteger o meio ambiente e integrar a construção da civilização ecológica chinesa em todos os aspectos e em todos os processos da construção econômica, política, cultural e social. Tudo que fosse necessário para construir uma bela China rumo a uma nova era da civilização ecológica. Certo? O discurso inteiro é muito grande. Não dá para falar, até porque, né, eu tenho um canalzinho muito pequeno. As pessoas não vão me ouvir falar por horas e horas e horas. Eu nem sou bonito. Então vamos falar só os pontos principais desse discurso. Primeiro, é um ambiente ecológico que inclui o bem-estar das pessoas. Segundo, é a proteção do meio ambiente, que Xi Jinping vê não como algo que rivaliza, mas algo que protege também a produtividade. Terceiro, é compreender a construção ecológica com ideias sistemáticas de engenharia. Então, é uma coisa muito pé no chão. A quarta parte é a implementação de um rigoroso sistema de proteção ecológica e ambiental. Xi Jinping conclui o documento dizendo que os recursos dos meio ambiente e o meio ambiente são bens públicos, portanto, qualquer dano e destruição a eles deve ser responsabilizado. Preste atenção nisso. Os quadros dirigentes que tomam decisões cegas, independentemente do ambiente ecológico, e que levam a sérias consequências, devem ser responsabilizados. E devem ser responsabilizados pela vida. Ou seja, se você em algum momento, como burocrata, tomou uma decisão estúpida e 20 anos depois essa decisão teve consequências terríveis, você vai ser punido. E a punição definitiva é muitas vezes aplicada na China. Tranquilo? Assim, não se pode bagunçar o ambiente local, são palavras do próprio Xi Jinping, depois de dar um tapa na sua bunda e ir embora. E os funcionários cuidarão de você sem assumir qualquer responsabilidade. É necessário implementar auditorias, são palavras de Xi Jinping, e a saída de ativos e recursos naturais para os quadros dirigentes e estabelecer um sistema de responsabilização vitalícia. Compara isso com o que nós temos no Brasil, onde ninguém é responsabilizado pelo mal que faz ou que fizer. Certo? Responsabilização vitalícia por danos ecológicos e ambientais. Em chinês, claro, a punição para o responsável em casos extremos será a morte. Não importa quanto tempo tenha decorrido desde a ação que gerou um grande dano ambiental. É só comparar isso com o que está acontecendo no Brasil do governo Bolsonaro. Amanhã eu continuo, volto a falar sobre isso, vou precisar de mais uns 2 ou 3 vídeos para explicar o que é o moderno socialismo chinês e o que a China está fazendo para alcançar essa sociedade moderadamente próspera dentro de uma perspectiva ecológica. Perfeito? Fiquem bem, até amanhã. Se inscrevam no canal, indiquem, comentem, critiquem. Estamos aqui. Até.